Estamos de volta com o nosso programa Saúde Integral e hoje eu quero pedir licença para estar entrando novamente aí na sua casa. Eu quero agradecer por você estar toda semana conosco e eu quero fazer esse convite especial mesmo. Nós estivemos aqui no nosso programa com o Dr. Enéas Prado, ele que é ginecologista e ele falou a respeito do câncer de colo de útero e câncer de mama. E ficaram muitos temas também pendentes, né? E diante disso, nós fizemos um programa especial, que é o nosso programa de hoje, tirando muitas dúvidas das mulheres, né? E eu quero convidar você para estar ligadinha aqui conosco hoje. Nós vamos falar a respeito de alguns métodos contraceptivos, os métodos anticoncepcionais. Vamos falar também a respeito de algo muito importante. Nós sabemos que algumas mulheres tiveram alguns problemas de trombose, nós tivemos até alguns óbitos e muitas mulheres estão deixando de tomar alguns métodos contraceptivos por conta desses acontecimentos aqui na nossa região. E hoje o Dr. Enéas vai estar explicando para nós mulheres, né, a importância de você escolher o método correto, a importância também de ter um profissional da área ginecológica te acompanhando nesse processo de escolha. Então, eu quero que você fique ligadinha aqui conosco na nossa programação. Convide aí também o seu marido, né, o seu esposo, seu companheiro para estar assistindo, porque nós vamos estar falando algumas coisas que também cabem para os homens, tá? Então, fique ligado conosco, nós vamos para um breve intervalo e nós já voltamos. A Clínica Gilead oferece uma equipe multidisciplinar apta a cuidar com todo o carinho, respeito e profissionalismo de cada pessoa que nos procura, visando o alívio e a cura do sofrimento psíquico e a melhora nos relacionamentos interpessoais, bem como a qualidade de vida. Nosso atendimento personalizado e individual está direcionado a atender crianças, adolescentes e adultos, além do atendimento a casais e famílias. Oferecemos vários serviços para possibilitar a saúde psíquica, física e bem-estar de cada indivíduo atendido, contando com uma equipe multiprofissional nas áreas de psicologia, psicopedagogia clínica e institucional, psicomotricidade, fonoaudiologia, pedagogia, reforço escolar, psiquiatria, ebiatria, médico de jovens e adolescentes. A clínica oferece palestras para adolescentes, jovens, pais, educadores, coaching e tutorias nas instituições, escolas, igrejas e empresas. Agende sua consulta ou marque uma palestra. Fone 43 3122 2345 ou 43 9962 2832. Rua Irmã Eleutéria, número 328 Centro, Apucarana, Paraná. www.clinicagilead.com.br. Olá, queridos amigos! Estamos hoje com uma entrevista especial e novamente com um convidado de honra, o Dr. Enéas Pérez Prado, ele que tem sido nosso parceiro e nosso companheiro aqui no nosso programa Saúde Integral, falando sobre dicas importantes na área ginecológica e na parte também de obstetrícia. Dr. Enéas, que é médico, ele é ginecologista, ele trabalha com a parte de obstetrícia e também tem especialização em ultrassonografia e é médico do trabalho também. Nós temos a honra de mais uma vez tê-lo aqui no nosso programa Saúde Integral. E hoje nós vamos falar sobre alguns temas importantes. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns métodos contraceptivos e vamos falar também de uma fase muito importante na vida da mulher, que é a gravidez, quando a mulher ela tem a dádiva, né, e a bênção de ser mãe, né? E nós vamos falar sobre esses temas hoje com ele, né, doutor? Obrigada de novo por estar aqui conosco. Elisa, a alegria é minha estar aqui, ser convidado pelo teu programa, tá? Que é muito válido. E olha, essas informações são preciosas. Aguarde um pouquinho, nós vamos bater um papo, tá? Fique
no sofá aqui, não saia. Nós vamos bater um papo bem bacana, né? Que legal, né? E o legal e o interessante é que nós vamos hoje tirar algumas dúvidas de algumas mulheres que têm assistido o nosso programa e têm deixado algumas perguntas importantes, doutor. Opa. E nós vamos iniciar hoje falando um pouquinho a respeito dos métodos contraceptivos. Infelizmente, nós tivemos aqui na nossa cidade de Apucarana alguns casos de algumas mulheres que tiveram trombose por conta de estar tomando uma pílula, né? E uma medicação, na verdade, que é como um método contraceptivo. Eu gostaria que o doutor falasse para as mulheres que estão assistindo, né? Neste momento, quais são os riscos realmente disso acontecer, né? Ao mesmo tempo, a importância que é tomar a medicação correta, orientar-se realmente as mulheres que estão nos assistindo neste momento sobre a questão dos métodos contraceptivos. Certo. Bom, métodos anticonceptivos são variados, são múltiplos, e que cada um tem que se adaptar àquele da sua faixa de idade, teu peso, né? Quais são as patologias que existem, por isso que precisa um médico fazer um belo exame, tá? Fazer uma anamnese, fazer as perguntas corretas, examinar você para depois você poder tomar os medicamentos. O grande problema que nós temos é que algumas mulheres tomam um medicamento que a amiga toma, né? Jovens estão tomando remédio que a outra se deu bem, mas de repente não é a mesma coisa que para ela. O médico tem que receitar. E os cuidados são diferentes de uma paciente para outra. Vamos supor, qual o método que é mais usado hoje? É a pílula anticoncepcional, tá? Antigamente, a pílula anticoncepcional ela vinha com grande dosagem. Então, a dosagem dela era muito grande, que causava obesidade, causava varize, causava um estrago, que daí não dava nem jeito da gente, até dela engravidar depois, na hora que parava de tomar o comprimido. Hoje não, hoje a dosagem, a gente está tentando fazer a mínima dosagem para que a mulher possa tomar e que tenha menos efeito colateral. Porém, nessa mínima dosagem tem uma variação de propriedades dentro desse comprimido. Não é porque um anticoncepcional é igual a todos, não. Além da dosagem ser diferente, os componentes desse anticoncepcional é diferente. Um pode ser usado para quem tem varize, o outro não pode ser usado quem tem problema de fígado, o outro não pode ser usado quem tem problema de rim, não pode ser usado quem tem problema de mama. Então, tem uma variedade que você pode andar, tá, para você poder receitar. E é só o médico que vai te examinar, vai fazer todos os exames, vai poder te indicar. Então, por isso que ele é contraindicado você tomar o remédio que a tua amiga ou teu conhecido toma. É muito perigoso. Quanto a essas duas mortes que a Elisa me passou agora, né, sobre trombose, né, pode acontecer por um método anticoncepcional, tanto faz por injeção, quanto faz por pílula, por adesivo. Ela provavelmente, alguém na família ou ela mesma, tinha algum problema de varize. E com isso, quando tem alguma varize, tá? Primeiramente, primeiro é contraindicado, a gente fala contraindicação, mas não é uma contraindicação absoluta. Tem que saber qual método que pode ser usado se for escolhido o hormonal. A preferência, quem tem varize, é não usar nenhum método hormonal. Pode ser um método de barreira, pode ser método Billing, pode ser outros métodos que podem ser utilizados. Então, por isso que o médico tem que examinar você, usar o medicamento perfeito. Você não pode usar nenhum anticoncepcional sem pedir os exames de provas de função hepática, porque todo metabolismo que é feito, fora o selinho, tá? Então, fora ele, porque ele não passa pelo fígado, né? Os outros todos passam pelo fígado. Então, o teu fígado tem que estar funcionando muito bem.
você tem que fazer uma prova de coagulação. Se não tiver prova de coagulação, você pode ter trombose, que pode realmente aumentar o risco da tua vida. A trombose não é que vai estar só trombosar aqui na tua perna, mas ele manda um êmbolo, um trombo, que a gente chama êmbolo, vai para o pulmão, da embolia pulmonar, pode morrer. Pode dar uma embolia cerebral, tá? E dar derrame. Então, várias coisas podem acontecer. Então, mas isso é só para pessoas mais de idade. De jeito nenhum. São pessoas jovens que estão acontecendo isso também. Então, por isso que o método anticoncepcional tem que ser bem escolhido. São vários. Vamos colocar aqui o selinho que se coloca uma vez por mês, deixa 3 semanas e retira e menstrua nessa semana que está ausente. Tá? Ele tem sido demonstrado um bom método, com pouco efeito. Mas qual é a contraindicação dele? Uma das contraindicações é o preço, que ele é um pouquinho caro. Segundo, é que ele fica adesivo, ele coça, ele às vezes ele esprega, então as pessoas têm abandonado. Tem outro, que é o anel vaginal, que ele é muito bom. Ele tem uma liberação gradual e pequena, diariamente. Tá? Tem pessoa que acha que a dificuldade na relação sexual pode causar dificuldade. Normalmente não causa nenhuma dificuldade e você tem um controle bem tranquilo com ele. A pílula anticoncepcional, que você toma diariamente, tem que analisar qual é o componente que ela tem, se você pode usar. Porque se você tem varize, uma você não pode usar. Se você tem cisto na mama, outra não pode usar. Se você tem aquelas que solta acne, uma você não pode usar. Uma que dá pelinho, você não pode usar. Uma que engorda, você não pode usar. Então você tem que trabalhar justamente com o teu médico sobre isso. Mas tem o DIU hormonal, que você coloca e fica 3 a 5 anos, né? E ele também tem as suas indicações. Né? Para quem tem a indicação correta, ele é muito bom, né? E ele não é abortivo porque ele não deixa ovular. Abortivo é aquele que não tem o hormônio, né? Na minha concepção, tá? Porque na concepção de alguns médicos nenhum é abortivo, mas na minha concepção eu continuo achando que o são. Agora esse hormonal não, esse hormonal é bem seguro, que é a questão que ele não é abortivo. Tem o implante no braço, que ele também é muito bom, que ele faz o implante, que a gente chama de Implanon. Ele demora 3 anos a 5 anos sem ter ovulação. Quais são os efeitos colaterais dele? Basicamente nenhum, desde que bem indicado, só que ele também não pode usar para quem tem varize. Agora, o pior deles é aquele que aplica a injeção de 3 em 3 meses. É uma dosagem muito alta que ele vai diminuindo durante 3 meses. Então esse é contraindicado mesmo para quem tem varize. Então quem tem varize, evite tomar essa injeção de 3 em 3 meses, que é uma carga muito grande de uma vez só. E é muito perigoso mesmo um tromboembolismo. Agora, tem as pessoas que estão usando drosperinona, que na França também teve esse caso, e também um outro, que é ciproterona, que na França teve 3 casos, eles aboliram por 3 casos. Aqui você está me dizendo que teve 2 casos só em Apucarana, né? Sim. Então tem que fazer uma investigação correta, saber qual anticoncepcional estava usando, que fase que estava usando, que idade que era, se era obesa ou não, se ela já tinha problema de tromboflebite anteriormente ou não. Então tem que ser uma pesquisa muito bem feita para que possa ser bem indicado. Agora, toda e qualquer pílula anticoncepcional é um hormônio a mais que você está tomando, né? É uma opção. O ideal é fazer um outro método de barreira, seria o ideal, né? Ou o método Billings, que seria o melhor. Mas hoje, se a gente considerar que quantas mulheres tomam pílula anticoncepcional desde 1960, quantas morreram, né? Então a taxa até que
não é tão grande a agressividade pelo método usado. Então a gente vê, a gente choca, porque às vezes é paciente jovem que tem acontecido, mas o número de ciclos que foram tomados, né, mensalmente, quantas milhões de mulheres que tomam e nada acontece, né? Então, se a gente considerar isso, seria um método seguro, principalmente agora, né, com baixíssima dosagem. Mas vamos ficar atento, porque os comprimidos têm mudado os seus componentes e às vezes é um componente que está acontecendo isso. Por isso que é importante o médico que teve esse caso verifique qual pílula tem dado isso, se tem se repetido no Brasil esse tromboembolismo através dessa pílula e informar realmente tanto o CRM quanto os órgãos necessários para que possa evitar a ter consequências, principalmente em mulheres jovens, porque são sexualmente ativas e em fase de reprodução, né? Sim. E essa é a nossa orientação para você aí de casa. Você está deixando de tomar, né, a sua pílula conforme o seu médico prescreveu, justamente por esse temor, por este medo. Procure o seu médico de confiança, converse com ele, tire as suas dúvidas. A melhor coisa é a prevenção e também o diálogo e a informação. Né? Ter a liberdade de conversar com o teu médico, tá? Não tenha vergonha de perguntar. Você não é obrigado a saber tudo sobre a tua pílula anticoncepcional ou o método que você escolheu. Tenha liberdade com o teu ginecologista. Sim. Fale com ele. Fala, doutor, ainda não estou esclarecida e muito menos convencida, né, de tomar essa pílula e para eu me sentir segura, né? Não é só pelo método anticoncepcional, não é só a falha para ele falhar e engravidar. Não, é pela minha saúde. Estou tomando, como que vai estar a minha saúde? Então, pergunte isso para ele. Fale exatamente isso. A minha saúde está garantida? Esse método que eu estou usando não vai causar mal para o meu fígado, para a minha mama, ou para a varize, ou tromboembolismo? Pergunte exatamente isso, né? Tá? Hoje, o que tem acontecido com os métodos, ele é tão fraquinho, a quantidade de pílula, que a vida útil dele praticamente é quase 30 horas, né? Que se a pessoa toma todo dia às 8 horas da noite, se ela for tomar meia-noite, às vezes desce a menstruação, porque é tão fraca que é o comprimido, né? Então não pode tomar. Tomou ou escolheu para 8 horas da noite? É 8 horas da noite. Se você tomar à meia-noite, vai descer um pouquinho, vai ficar marronzinho aí, uns 7 dias você tem que abandonar e começar um novo ciclo. Então, porque senão, realmente, hoje está tentando fazer o menor dosagem possível. Certo. Doutora, ainda falando sobre os anticoncepcionais, poderia falar um pouquinho a respeito das injeções, né? Existem muitas dúvidas, muitos questionamentos em relação ao uso das injeções, tanto a mensal quanto a trimestral. Quais esclarecimentos que o doutor pode deixar para nós hoje? A mensal. Como que é a injeção mensal? Nós temos que tomar alguns cuidados com a mensal e até mesmo a trimestral, mas a mensal normalmente é uma injeção que se coloca, praticamente tem 2 tipos da mensal. Uma que se escolhe um dia, vamos colocar, nós vamos pegar no 5º dia da menstruação dela, ou o 8º dia, coloca 8º dia, uma que é da Schering, que eu não sei se posso dar o nome, vou colocar aqui, Mesigina. Ela aplica, daí 30 dias após ela aplica outro. Só que uma vez que ela aplique agora, vamos por hoje, no 8º dia, daqui 15 dias ela menstrua. Mas ela não vai aplicar no 8º dia que vem. Ela vai aplicar só daqui a 30 dias. Então tem que ser muito bem explicado para a paciente, porque senão ela faz superdosagem desse medicamento. E contraposto, a Perlutan aplica no 8º dia e todo mês aplica no 8º dia. Vem a menstruação numa quarta-feira, vai aplicar na outra quarta-feira. Então você tem que ter muito bem esclarecida para o teu médico, tá? Quando tem que tomar. Porque se você tomar a Mesigina agora e depois tomar no 8º dia, depois que vier a menstruação, você vai superdosar, que é o contrário do Perlutan, que é sempre no 8º dia. Como aplicar essa injeção?
o farmacêutico tem que tomar muito cuidado para aplicar essa injeção. Porque se ele começar a tirar um pouquinho o arzinho que tem lá e começa a pingar 2, 3 gotas, o que ele vai aplicar? Aquelas 3 gotas fazem falta. Que era para vir a menstruação com 28 dias, ela passa a vir com 24 dias. Aquelas 3 gotas diminuíram 3, 4 dias do ciclo dela. E pior ainda, se ele pegar o algodãozinho e apertar o bumbum ali, para não sair o sanguezinho, volta o sangue, a líquido que pôs. Aí cai para 20 dias o ciclo dela. Então, muito abandono da injeção está justamente na maneira de aplicar a injeção. Então, tem que saber certinho como aplicar. Orienta teu farmacêutico como aplicar para não perder nenhuma gotinha. E saber, pelo teu médico, como tomar a injeção. Porque existe uma injeção diferente da outra, a mensal. Então, peça para ele te explicar. Quando que eu devo tomar essa injeção? É no 8º dia, é uma mensal, escolha o dia lá, tá? Então, que aí facilita para você não fazer uma superdosagem. E também, na outra, não fazer uma dosagem menor que necessário, porque senão a tua menstruação vem antecipadamente e isso não é bom para você, porque você não pode planejar uma viagem, não pode planejar o método anticoncepcional e isso você se torna um pouco insegura. Por outro lado, a injeção trimestral, você tem que pensar, se você optar para trimestral, que ela não é muito boa, tá, para o nosso ver, né, porque ela, além de ser uma dosagem muito grande de uma vez só, né, ela fica agindo por 3 meses. A partir que você tomar 3 injeções dessa, você fica sem menstruar quase 2 anos. Se você programa a engravidar daqui 2 anos, não conte com essa não, que de repente você pode não conseguir engravidar nesses 3, 4 anos que vem, porque você vai ficar 2 anos sem menstruar. Até voltar a menstruar regularmente, então pode causar um desconforto. Então, se você planeja engravidar depois, né, da 3ª injeção, olha, não é depois de 3 meses que você parou de tomar que vai engravidar. Você vai ficar sem menstruar um bom tempo. Então, não vale a pena. E além da dosagem. A dosagem é alta de uma vez, podendo dar varize, dando tromboflebite, e é um perigo. Ah, mas usam logo após o parto. Sim, logo após o parto. Desde que tenha voltado todas as suas veias ao normal, já não tem edema de perna, não tem as suas veias inchadinhas pela própria gravidez, faz um pouquinho inchar, e não tenha flebite. Tá, aí você pode até usar desde que tenha uma boa indicação do teu médico. O teu médico tem que acompanhar. Tomou injeção, houve alguma mudança? Suspende. Não persista com ela, que ela é perigosa. Eu pessoalmente não aconselho. Doutor, nós falamos no início que falaríamos a respeito da gravidez, né? Desse momento tão importante na vida da mulher, a maternidade, falar um pouquinho dessa parte de obstetrícia, até pela sua formação, mas o programa passou super rápido, né? Nós não vamos conseguir abordar hoje esse tema. E nós vamos finalizar com a questão dos métodos contraceptivos mesmo. Eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho também sobre o DIU. Sobre o DIU. Opa, vamos falar um pouquinho sobre o DIU. Bom, o DIU tem uma história interessante. Como surgiu o DIU? O DIU surgiu, na realidade, com as caravanas de camelo. Então, os camelos caminhavam e tal, e quando o camelo ficava grávida, ela atrasava a viagem das pessoas, dos viajantes pelo deserto. Então, elas iam ficando atrasando, ia ficando para trás da caravana. Aí o viajante pensou assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele pegou uma pedra e colocou ali no útero da camela para que ela não engravidasse mais. Porque pensando que o camelo fosse achar ruim, né? Machucar o camelo. Mas na verdade não machucou. Viu que o camelo continuou tendo a relação com a camela e ela não engravidava. Até que ela pensou, se não engravidou, eu vou fazer isso com a minha esposa. Aí que ele
percebeu que não ficou na vagina aquela pedra. A pedra ficou dentro do útero e causava um processo irritativo, inflamatório dentro do útero, e com isso a gravidez não grudava no útero. Então ele fez isso para a mulher em ouro, né? Então colocava dentro do útero o ouro, e com isso não havia gravidez para a mulher. Mas esse DIU, que chama dispositivo intrauterino, foi se aperfeiçoando, até que colocou hoje, o mais comum é o T ou Medusa, né? São vários tipos de dispositivo intrauterino que é o DIU, tá? E que eles colocaram e viram que alguns dispositivos DIU que estavam fora do lugar ocorreria a gravidez. O que eles fizeram? Eles colocaram cobre no DIU para o espermatozoide morrer ali e não encontrar o óvulo para não engravidar. Então, com o uso do cobre, olhou-se e viu-se que não estava tendo gravidez. Então, diminuiu o número de gravidez. Então, com isso, falou-se que não era abortamento, então, por causa do cobre. Então, está sendo usado tremendamente o cobre para que não tenha a chegada, a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Porém, hoje evoluiu o DIU. Hoje o DIU é hormonal. Então, hoje o DIU hormonal realmente ele não é abortivo. Por quê? Porque ele não deixa ovular. Uma vez que não tem a célula, o óvulo da mulher, né? Que é essa mulher que usa, tem óvulo, não tem o óvulo, o espermatozoide não encontra com o óvulo, não fecunda. E com isso não ocorre a gravidez. Então não tem o perigo de ser abortivo esse DIU, que é o DIU hormonal. Tá? Ele é seguro? Ele é seguro. Ele tem efeitos colaterais? Raramente tem efeito dor na mama, às vezes edema de perna, raramente engorda, né? Ele tem sangramento? Tem. Em 20% das mulheres pode acontecer um sangramento pequeno, tá? Como se fosse uma menstruação a cada 4 meses, mas pequena dosagem. Mas a maioria nem menstrua. Isso é muito bom, porque as mulheres podem ter a vida ativa, tanto esportiva quanto profissional e quanto sexual. Então, ela se sente segura para praticar esporte, para viajar, né? Vai para a praia no verão, vai para a piscina ou vai para a academia sem problema algum. E também é um método seguro para que não engravide. Então vale a pena isso aqui, só que ele tem alguns inconvenientes. Primeiro, ele é caro. Hoje, só o DIU, ele custa, acho que R$1.000, R$1.000 e poucos reais, esse hormonal. A colocação desse DIU se torna também um pouco caro, porque às vezes tem que ser hospitalizado para ser colocado. Alguns médicos colocam dentro do consultório, faz uma anestesia local, mas não deixa de ser um pouquinho oneroso, questão financeira. Porém, ele é bom? Ele é bom. Ele dá um bom resultado? Muito bom resultado. E o bom dele é que ele não é abortivo. Tá, e quando saber e como colocar? Quais são as indicações dele? Primeiro, para ser colocado, tem que ser feito um exame de ultrassom via vaginal. Tem que medir o útero. Se for um útero grande, enorme, não adianta colocar, que ele não vai ficar posicionado e ele vai ser lançado fora. Se for um útero que tem já aderências nele, talvez não vai ser. Se tiver infecção, tem que ser retirado. Não pode ser colocado nenhum DIU que tenha aquela infecção por Gardnerella, Trichomonas ou Monilise. Então tem que ser feito um tratamento ginecológico antes de colocar o DIU, porque não pode ser colocado sem fazer o tratamento, esterilização completa da vagina. Porque senão ele vai infeccionar o útero, vai infeccionar a trompa, depois não consegue engravidar mesmo, tá? E além de ter que tirar o DIU, que ele não é barato, né? Então, uma vez que se propôs a fazer a colocação de DIU, faça um tratamento correto para que ele não venha causar problemas. Bom, qual é a duração do DIU? O DIU de cobre,
ele dura em torno de 5 a 10 anos, né? Sem precisar ser trocado, desde que ele tenha posicionamento correto. Como fazer para saber se ele tem posicionamento correto? É através do ultrassom endovaginal. Você faz o exame endovaginal semestralmente ou anualmente e vê se ele está até meio centímetro do fundo do útero. Se ele estiver nesse posicionamento corretamente, não tem problema. Tá? E o hormonal também, só que o hormonal no ultrassom é mais difícil de enxergar, a gente só vê as duas pontinhas. E por isso, quando você tiver de hormonal, avise o ultrassonografista que é o hormonal, porque o ultrassom às vezes não consegue pegar bem, porque ele é plástico, ele não consegue enxergar claramente. Avise que ele vai ver as duas pontinhas e ele vai poder medir qual a distância, se ele está bem posicionado. E para tirar o DIU, como faz para tirar? É um exame ginecológico tranquilo que se faz logo após a fase menstrual. Ah, mas ele está tomando, é hormonal, não menstrua. Não, não tem problema. Você faz um anestésico local e retira bem tranquilamente. Causa algum mal? Não, não causa nenhum mal. Então, o DIU hormonal também é bem indicado. Ok. Doutor, muito obrigado pelas suas instruções mais uma vez. Hoje nós tiramos muitas dúvidas a respeito dos métodos anticoncepcionais. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Elisa. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos encerrando o nosso programa Saúde Integral e eu não posso deixar de agradecer a você que esteve conosco durante toda essa programação. O meu desejo é que você realmente aproveite cada instrução deste programa, aproveite esses esclarecimentos tão importantes e cuide da sua saúde. E eu quero convidar você também para estar conosco semana que vem com o nosso programa Saúde Integral. Fique com Deus e até semana que vem.